Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano, você está assistindo Uma Luz em Belém, um estudo de Natal que estamos fazendo neste ano 2024. E se você está vendo esse vídeo, eu quero adiantar já as minhas desculpas àqueles alunos que estavam aguardando por uma transmissão ao vivo para essa aula e por algum motivo eu acabei não conseguindo fazer. Estou gravando essa aula justamente por garantia, para caso eu não consiga fazer a transmissão ao vivo, ter o conteúdo já reservado ali para apresentar para vocês. Queria agradecer mais uma vez por todos aqueles que se inscreveram e dizer que estou muito feliz por chegarmos à nossa segunda aula. Na primeira nós vimos ali um pouquinho sobre a expectativa do povo judeu, utilizando a referência do proto-evangelho, de Abraão, Isaac, a referência a Melquisedeque. E hoje nós vamos ver sobre a encarnação do Verbo, o dia realmente do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver os personagens que estão ali por perto deste acontecimento e também algumas características para a gente aprofundar ainda mais no conhecimento sobre este fato histórico, onde o Eterno toca o tempo. E hoje vamos começar por os reis, aquele rei Herodes da época e os reis magos. Para isso, vamos pegar a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, onde nós vamos ler o seguinte: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui em Mateus, capítulo 1, então, temos uma citação interessante, onde vários reinados são citados. O rei Herodes, os reis magos e o rei dos judeus, que acaba de nascer. Primeiro vamos pegar o rei Herodes e entender quem era ele. Para isso a gente precisa de um contexto político, histórico da época. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque não é o propósito do vídeo, mas só para dar uma imagem acerca de quem era a liderança política da época. O rei Herodes, naquela época ali na Judéia, estava acontecendo uma dinastia dos Amoneus. Eles vêm da revolta dos Macabeus e ali existia os Edomitas, que foram também tomados pelos Amoneus. Os Edomitas foram então submetidos às leis do povo judeu, tanto a observância na alimentação quanto a circuncisão dos homens. Desse povo edomita surge Herodes. Os edomitas vão tomando muito espaço, ganhando espaço até com o auxílio de Roma, e nesse ganhar de espaço surge o rei Herodes dos Edomitas, que ganha uma liderança muito forte. Historicamente ele é chamado de Herodes o Grande, justamente porque ele foi uma potência política que fez muitas construções, ajudou a civilização como um todo de maneira muito eficaz. Ali auxiliando o povo como um todo, ele começou a desejar ser então o filho de Davi, o Messias tão esperado. Então o Herodes ele tinha esse desejo em si, de ser o Messias, essa ganância de ser o rei que todos esperavam. Por isso que ele tem, os historiadores vão apontar nele uma certa insegurança, chegando ao ponto até de uma possível ameaça de assassinato da sua esposa e dos seus próprios filhos. Tanto é que vai ter um trecho, não me recordo agora o autor, que fala: é melhor ser um porco de Herodes do que o seu próprio filho. Justamente porque ele tinha um rigor da lei dos judeus, ou seja, ele não comia a carne de porco era sempre preservada, mas o próprio filho foi ameaçado de assassinato por ele se sentir uma ameaça na sua própria família diante desse desejo dele de ser o rei dos judeus, o Messias tão esperado, o filho de Davi. Nesse desejo, Herodes busca então compreender quais eram os sinais que apontavam para essa vinda do Messias, para que ele pudesse se, de alguma forma, encaixar na expectativa do povo. E nessa busca por se encaixar na expectativa, ele começa a identificar que há ali um astro de Jacó. Como a gente vai ler lá na passagem de Números, capítulo 24, versículos 17 a 19, diz o seguinte: Eu vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó. Então, para o rei Herodes, um cético que está buscando ser esse Messias esperado, ver ali uma estrela de Jacó faz com que ele busque obstinadamente descobrir se os magos identificaram alguma coisa nos astros que eles observam tanto.
E aqui nós adentramos então em quem são esses reis magos. Uns 100 anos antes de Cristo havia uma diferença muito grande entre o povo judeu, os romanos e os persas, porque os persas eles assumiam justamente aquilo que era para ser evitado pelos judeus. Eram primeiro gentios, ou seja, não faziam parte do povo de Deus escolhido, e além disso eram idólatras. Eles observavam os astros e tentavam prever até mesmo o futuro através dessa observação. E aqueles que tinham um conhecimento acima eram chamados de magos. Os mais sábios eram os magos dentre os persas, justamente nessa observação dos astros para tentar também prever o futuro. E como na época de Herodes estava a expectativa muito alta de que o tempo se aproximava para a chegada do Messias, como a gente vai ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 36 e 37, que diz que faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Ou seja, possíveis messias, que após a morte, os seus discípulos eram dispersados. Havia então uma expectativa para que o tempo da vinda do Messias prometido estava se cumprindo. Chegou a hora dele vir até nós. Nessa expectativa, Herodes começou a observar essas circunstâncias, tenta se adequar a alguma delas, tenta silenciar aqueles que colocam empecilhos para que ele seja esse Messias. Só que os sábios, os grandes, já falavam que ele não tinha como ser, porque deveria ser do povo de Deus, o Messias esperado. Enquanto que o rei Herodes vinha dos Edomitas, um povo dominado pelos Amoneus. Observamos então personagens importantes na encarnação do Verbo, o rei Herodes e os reis magos, que se encontram por meio de uma estrela. E o que seria então essa estrela? São João Crisóstomo, no século IV, ele vai apontar que a estrela tanto se movimentava de forma diferente das outras, quanto o seu brilho também era diferente, já que era possível vê-la até mesmo ao meio-dia. São João Crisóstomo chega até a levantar a hipótese de ser, na verdade, um anjo que aparece somente iluminando ali o caminho para os reis magos. Mas, de qualquer forma, uma estrela traz bem o significado de que o próprio cosmos serve ao Criador. E é interessante observar, eu lembro que o Papa Bento XVI, em uma homilia, se eu não me engano, para os seminaristas, ele fala sobre a estrela de Belém como o chamado de Deus para nós. Quando nós estamos buscando assiduamente a verdade, que a encontramos, nós contemplamos ela como algo que nós esperamos a vida inteira, mesmo sem saber. E os reis magos tinham essa decisão pela busca da verdade. Observem que eles não tentam modelar aquele fato para algo que eles acreditavam. Não, eles buscam a estrela sabendo que é o rei dos judeus. A estrela nos apontou até aqui para o rei dos judeus e eles buscam para adorá-lo. Então essa observação que os reis magos fazem é uma abertura até das suas próprias convicções para buscar a verdade. O Scott Hahn, no seu livro A Alegria do Mundo, ele vai dizer alguma coisa bem interessante sobre aqueles que viviam como povo de Deus e os reis magos que viviam afastados, no sentido contrário daquilo que se acreditava ser o ideal, para buscar identificar o tempo exato da vinda do Messias. Ele vai dizer que a elite da cultura judaica não recebeu um anúncio dos anjos mensageiros. Os sumos sacerdotes estavam ocupados demais com seus afazeres mundanos em lugares muito distantes de Belém. O rei Herodes e sua corte, por sua vez, dedicavam suas atenções a intrigas e confrontos. Os magos, gentios, estrangeiros, pessoas consideradas impuras pelos judeus, vieram de terras distantes e se juntaram aos pastores em humilde adoração. E os magos se encheram de profunda alegria. Observe então aqui uma reflexão espiritual para nós. Quando encontramos a verdade e nos decidimos por buscá-la, mesmo que ela vá de confronto com aquelas bases de decisões de como seremos, de quem seremos, nós percebemos que essa busca nos encherá de alegria, se formos determinados em buscar a verdade. Não somente aquilo que vai aprovar
o que cremos, a provar como queremos ser, a pessoa que desejamos ser. Mas nós buscamos a verdade daquilo que é agradável a Deus. Mas também não podemos parar por aqui somente. Vimos o rei Herodes, os reis magos, a estrela de Belém e agora vamos aos presentes dos reis magos. Todos nós aqui conhecemos muito bem o ouro, o incenso e a mirra. E Orígenes, de Alexandria, lá no século III, ele diz que o ouro é para o rei, a mirra para o mortal e o incenso para o Deus. Esses seriam os significados, de forma resumida, daquilo que Cristo recebe na manjedoura. Mas o ouro nós conseguimos identificar, realmente, é direcionado ao rei. O incenso a Deus também está inserido no nosso imaginário pela leitura das Escrituras, pela nossa presença na liturgia, onde vemos ali o incenso, onde representa as nossas orações que são elevadas ao céu, assim como o incenso sobe com sua fumaça, mas a mirra falta no nosso imaginário um significado para ela. E o que seria a mirra e por que Orígenes aplica ela aos mortais? A mirra era feita a partir de resina aromática tirada de árvores e era utilizada para questões medicinais também, mas principalmente era utilizada, e aqui se adequa à explicação de Orígenes, para embalsar os corpos dos falecidos. Os corpos eram ungidos então com a mirra, justamente para desacelerar o processo de decomposição e disfarçar o cheiro da morte. Por isso que o ouro para o rei Cristo Jesus, o incenso para o Deus que é Cristo Jesus e a mirra para mostrar a humanidade mortal também que está em Cristo Jesus. Mas indo para as Escrituras, nós encontraremos em Êxodo, Levítico, alguns pontos de utilização do ouro, do incenso e da mirra, como em Levítico capítulo 24, onde nós vamos ver que os receptáculos eram feitos de ouro, ou em Levítico capítulo 16, que a fumaça do incenso acendia com as preces dos sacerdotes. Em Êxodo capítulo 30, nós vamos ver que a mirra era utilizada nos óleos próprios para a unção. Por fim, não menos importante, os reis magos que visitam o menino Jesus na manjedoura traz aquela mensagem que nós aprofundamos na Epifania, onde a salvação veio para o mundo, e o mundo, correspondendo a essa mensagem, vem até ele em alegria e adoração. Nós vamos aprofundar e adentrar na liturgia, na Epifania, como eu disse, mas é um fator importantíssimo essa visita dos reis magos, porque aqueles que não faziam parte do povo agora estão também adorando ao Salvador. Isso mostra como nós devemos levar a evangelização a todos os povos, sem restrição, porque todos aqueles são chamados para a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesse vídeo nós entendemos quem foi o rei Herodes, a expectativa que havia pela vinda do Messias e como ele tenta se adequar a essa expectativa, já que ele era o rei dos judeus da época, e quem eram os reis magos, que foram até o encontro do rei Herodes, guiados por uma estrela, e depois, também por essa estrela, foram levados até Belém, levando 3 presentes, o ouro, o incenso e a mirra, apresentando para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, o mortal e o Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Essa é então a primeira parte da nossa aula Uma Luz em Belém, onde estamos vendo o dia do Natal, a encarnação do Verbo, os personagens e as circunstâncias daquele dia tão grandioso, onde o Eterno tocou o tempo. Deixe nos comentários o que é que você achou sobre esse vídeo, se você gostou, se ficou alguma dúvida, se aprendeu algo novo, não deixe de compartilhar comigo o que é que você está achando desses vídeos daqui. Também peço que deixe seu curtir e se inscreva no canal para que possamos buscar juntos amar o nosso Senhor Jesus Cristo com os corações ao alto e os pés no chão. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até a parte 2 dessa segunda aula.